Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o lançamento de um foguete a partir do Centro de Lançamento de Alcântara. Para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos o professor doutor do curso de Engenharia da Computação da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, Alex Barradas. Ele também é pesquisador do DART Lab, que é o Laboratório de Análise de Dados e Inteligência Artificial. Professor Alex, seja bem-vindo. Ô Borges, primeiramente eu agradeço pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e a gente poder compartilhar um pouquinho dessas informações. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, há uma expectativa muito grande pelo lançamento do foguete da Ignospace, que trata-se do primeiro lançamento comercial e orbital do nosso país. Por assim dizer, um marco histórico para o Maranhão, também para o Brasil, o primeiro lançamento de um foguete comercial a partir do CLA, o Centro de Lançamento de Alcântara, dispositivo que vai levar ao espaço 2 satélites desenvolvidos com a participação da UFMA, entre eles o Pion BR-2, cientistas de Alcântara. Esse é o primeiro desenvolvido com a colaboração direta de estudantes quilombolas. Pedi para o senhor falar inicialmente dessa importância da participação desses estudantes. Claro. Então vamos lá. Antes de falar sobre o satélite, a gente tem que falar um pouquinho sobre o projeto Cientistas de Alcântara. Trata-se de uma iniciativa da UFMA com a Agência Espacial Brasileira, o PNUD e a Fundação Sozanade, que busca aproximar as tecnologias espaciais às comunidades ali em volta de Alcântara. Esse satélite leva ao espaço mensagens construídas por crianças de Alcântara. Como é que nasceu essa ideia de transformar o satélite numa espécie de garrafa lançada ao mar, mas agora enviada ao espaço? Essa analogia, essa metáfora, essa brincadeira. Perfeito. Então, o que acontece? Durante a elaboração do projeto, a EB tinha uma necessidade de empoderar a comunidade de Alcântara. Quando a gente fala de empoderar, então a gente entendeu que a gente teria que oferecer situações únicas para os moradores de lá, não simplesmente replicar ações que nós costumamos fazer. Então isso é o grau que a gente entendeu de empoderamento. Além disso, a gente tinha uma necessidade também de seguir uma palavra chamada, que a gente foi nosso guia, que é o respeito. O respeito perante a comunidade e fazer com que ela se tornasse protagonista e até mesmo cliente do centro de lançamento. Então, a partir disso, a gente começou a verificar quais eram os meios que a gente poderia trabalhar com isso. E a gente concluiu que um deles seria justamente ela participar de um processo de criação de um satélite a ponto de que ela fizesse parte do processo de integração. A partir disso, o que aconteceu? Nós entramos em contato com a Ignospace e assinamos um acordo, né? Na verdade, nem assinamos um acordo, nós contratamos a Ignospace. Então, por nossa felicidade, a gente acabou assinando o primeiro contrato comercial brasileiro de lançamento orbital. E, a partir disso, a gente começou a ter negociações com diferentes empresas, até que a gente conseguiu encontrar a Pion e ela topou de participar com a gente no projeto Cientistas de Alcântara e a partir daí fizemos um acordo de cooperação tecnológica junto com a Pion e a Universidade Federal do Maranhão e aí ela produziu e cedeu o satélite pra gente, que a partir desse ponto, a gente começou a desenvolver o software que carrega as mensagens para depois embarcá-lo e colocá-lo dentro desse satélite. Agora, professor, o DART Lab, junto com o BITES, que é o Núcleo de Inovação e Tecnologia da UFMA, eles tiveram um papel fundamental na parte técnica. Como é que foi essa participação da UFMA na construção desse satélite? Sim, quando o projeto ele é escrito e desenvolvido, ele apresenta 2 coordenadores. A primeira, a professora Michele, e eu como segundo coordenador. Nesse quesito, cada um com suas lideranças, uma dentro do BITES e eu dentro do próprio DART, a gente pegou e conduziu a execução do projeto. Então, esse projeto ele foi todo executado, digamos assim, em Alcântara, foi idealizado e algumas ações de logística aqui dentro de São Luís, dentro da universidade. Mas a sua execução, desde as capacitações e dos processos, etc., eles aconteceram todos em Alcântara. Muito bem, estamos conversando no programa de hoje com o professor doutor Alex Barradas. Ele conversa com a gente sobre a missão Cientistas de Alcântara, também sobre a participação de estudantes quilombolas na área espacial. Professor, do seu ponto de vista, o que é essa experiência ela representa para esses jovens de Alcântara, para a educação científica no Brasil como um todo? Ela é única. Primeiro que essa experiência, ela agrega e prepara primeiro os professores e os alunos da Universidade Federal do Maranhão.
Por que eu digo isso? Porque no primeiro momento nós tivemos que aprender com a comunidade. Então a gente fez uma escuta qualificada e a partir disso a gente elaborou todos os produtos e materiais educacionais com base nas necessidades, culturas locais. Isso foi todo um aprendizado para nós. A partir disso, a partir de uma experiência de transposição de assuntos complexos para inserir no ensino básico, nós podemos colaborar no sentido de aproximar essas tecnologias. E a coisa mais significativa para mim, claro que a gente não pode negar a importância do primeiro lançamento, foi termos conseguido colocar uma pessoa que nasceu em Alcântara, que se formou em São Luís, posteriormente voltou para Alcântara, se tornou professor, participar do processo de integração do satélite com o foguete. Então, a partir disso, nós conseguimos colocar crianças e professores de Alcântara como clientes do CLA, não simplesmente trabalhando ou exercendo qualquer função meio, mas sim uma atividade fim sendo cliente. E a figura desse professor que o senhor colocou, desses professores, uma forma simbólica, por assim dizer, dentro de toda essa construção, né? Com certeza. É a parte mais emocionante do projeto para mim. É simplesmente mostrar como, com respeito, a gente pode fazer a integração entre história, ciência e o Centro de Lançamento de Alcântara. Esse lançamento ele está marcado para acontecer no sábado agora, às 3h, a partir do CLA, do Centro de Lançamento de Alcântara, mas o senhor explicava que há uma janela, essa é a primeira tentativa, né? Para quem não entende muito bem, eu queria que o senhor explicasse mais, de forma mais clara, sobre o que isso quer dizer. Claro, no dia 22 acontece a primeira tentativa, mas todo cenário ele tem que estar propício para isso. Existe norma de segurança, existe a questão também técnica, então se tudo isso estiver ok, o lançamento acontece no dia 22. Mas existe as previsões e temos uma janela até o dia 28 para que isso aconteça. Tá. Tem essa janela até o dia 28, mas as tentativas vão se suceder uma após a outra ou precisa de um intervalo específico? Isso depende mais da empresa, da Innospace. Geralmente, eu acredito que se não der certo no dia 22, eles devem parar um dia para descansar um pouquinho mais e estabelecer um planejamento para tentar de novo no dia 24. Mas, como falei, isso depende muito mais de uma ação estratégica ou deles, propriamente dito. Agora, após o lançamento, o satélite ele vai enviar sinais que vão poder ser captados em diferentes países. Que tipo de interação internacional vocês esperam a partir dessas mensagens às crianças de Alcântara? Então, quando a gente fala que a gente quis aproximar as tecnologias espaciais e que elas se tornassem clientes do Centro de Lançamento de Alcântara, nós também estávamos querendo que elas tivessem voz ao mundo. Então, as mensagens que estão lá contidas são mensagens de crianças e de forma livre, tá? A gente não interferiu nessas mensagens. E assim a gente espera, posteriormente, entrar em contato com outras instituições estrangeiras para que possa ter uma divulgação, digamos assim, extensionista e científica entre as crianças de Alcântara e crianças de outros países. Finalizo pedindo para o senhor reforçar a importância dessa parceria que passa pela Fundação Souza Andrade, também pela Universidade Federal do Maranhão, o Programa das Nações Unidas, para que se chegasse a esse momento. Eu acho que isso eu posso tentar produzir através de uma frase. Uma ciência, quando realizada pela comunhão, ela não abre somente o espaço, mas também a humanidade que está presente em todos nós. Então, é disso que se trata. É de você trazer o respeito, trazer a humanidade e o ser humano junto com a tecnologia. Muito bem, recebemos o professor doutor Alex Barradas, do curso de Engenharia da Computação da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, pesquisador do DART Lab, conversou com a gente sobre o lançamento do satélite, que tem janela, a primeira tentativa, por assim dizer, sábado agora, dia 22, às 3h, a partir do Centro de Lançamento de Alcântara. Também janela se estende até o dia 28. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, tá? Eu estou ansioso, tanto bem como vocês, para que o lançamento ocorra perfeitamente. Muito obrigado. Só antes da gente finalizar, quem estiver nos ouvindo, curioso de observar, acompanhar também, tem essa possibilidade? Quais seriam esses pontos? Sim, né? Então, na litorânea, muita gente está buscando se reunir ali na Praça dos Pescadores, porque é um ponto de observação muito bom.
Então, para aqueles que desejam assim ver e apreciar o lançamento, acho que ele é um ponto interessante. Então, muito obrigado, professor. Eu que agradeço, viu, Borges? Até o próximo programa.